Anseyo. Hoje o tema é como lidar com a tristeza. E eu saudei de novo em coreano, porque o tema tem a ver com dorama. Uma doramiga enviou uma mensagem para mim comentando que assistiu um dorama e chorou muito no dorama. E ela pediu para eu dar umas dicas de como lidar com esse sentimento, tristeza. Bom, primeiro eu vou falar de dorama, porque eu adoro. Ela disse que assistiu, ela começou com Descendentes do Sol, se eu não me engano. Eu não assisti esse ainda, que é com Song Joong-ki. Deixa eu ver aqui o nome dele, ai meu Deus. Song Joong-ki. Eu adorei ele, eu assisti Vincenço com ele. E tô pra assistir o Descendente do Sol, mas não assisti. Mas não foi com o Descendente do Sol que ela chorou. Muito. Foi com o mais famoso de todos, né? Que é... toda vez eu esqueço o nome desse... Crash Land on You, em inglês, mas... deixa eu ver aqui... Pousando no Amor. Pousando no Amor é o dorama mais conhecido, né? Toda dorameira que se preze já assistiu Pousando no Amor. Ele ficou famoso por muito tempo, agora foi meio superado pelo Rainha das Lágrimas, que foi feito pelos mesmos escritores de Pousando no Amor, então eles são realmente bons no que fazem, né? Já é o segundo sucesso deles, que superou o primeiro. Olha só, é difícil o segundo sucesso superar o primeiro, né? Mas pelo que eu entendi, superou, né? Rainha das Lágrimas. Eu também não assisti, porque não gosto de chorar. Embora eu não chore muito mais hoje em dia, eu prefiro rir, então eu gosto de assistir comédia romântica. E romântica mesmo, eu não sou romântica, mas eu gosto de assistir comédia. E normalmente são comédia romântica. Então assim, eu dou preferência, a assistir comédia, mas assistir Crash Land on You, só lembro em inglês, cara. Caindo no Amor, não, Despencando no Amor, meu Deus, Pousando no Amor. Pousando no Amor, tá. Esse dorama, eu também enchi meus olhos de lágrima quando eu assisti, tá? Não chorei, não, mas os olhos enchiam de lágrima em algumas cenas, certo? Principalmente, eu hoje me emociono através de lágrimas quando eu vejo virtudes humanas como amizade profunda, né? Devoção, conquistas. Eu choro quando eu vejo um humano, mesmo que seja ficcional, mesmo que seja num filme, eu choro com humanos conseguindo manifestar suas potências e conquistando sonhos. Me emociono muito com isso. Um amor puro e verdadeiro também me emociona, né? Como a devoção, né? Amor puro e verdadeiro se expressa muito por devoção. Eu também choro, eu me sinto... E não é choro de tristeza não, tá? É de emoção mesmo. Nesse caso, eu não me percebo triste. Eu me percebo tocada, emocionada, sabe? Até alegre. É um choro de, ai meu Deus, que coisa maravilhosa é entrar em contato com as potências mais altas dos humanos, né? Como é bonito, é isso que me emociona. Eu acho bonito esse tipo de comportamento humano. E quando eu vejo, mesmo que seja ficção, e na maioria das vezes é ficção, porque a gente não atingiu, na maioria dos humanos, a gente ainda não atingiu esse tipo de comportamento totalmente, né? Essas coisas que eu citei agora. Mas no caso dela, eu acho que foi tristeza mesmo, tá? Porque ela diz aqui que foi quando acabou, tá? Em algumas cenas que provavelmente foram de tristeza, porque nesse dorama, eles se despedem muito, né? Porque eles moram em Coreias diferentes. Quem não gosta de spoiler, vai desligando esse vídeo agora, tá? Porque eu vou dar spoiler. Então, eles moram em Coreias diferentes. Um mora na Coreia do Sul, a moça mora na Coreia do Sul e o rapaz mora na Coreia do Norte, que é comunista, né? E totalmente fechada, né? Então, ela vai bater
por um acidente, ela vai bater na Coreia do Norte. E eles protegem ela. Ele é um comandante, né, um cara do exército, e ele protege ela enquanto ela tá lá. Depois ela volta para a Coreia do Sul e ele vai atrás dela. Mas assim, são várias despedidas, né? Não só do casal principal, mas ela faz uma amizade muito bonita com os soldados que estão sob o comando desse comandante e com a vila em que ela mora. Tá? Depois, quando eles vão, porque vai todo mundo para a Coreia do Sul, e aí eles também fazem amizade por lá e precisam voltar para a Coreia do Norte, não podem ficar na Coreia do Sul. Eles não podem, eles têm esse impedimento, né? E o final também não é um final, é um final que dá uma solução para a relação deles, mas também não é um final perfeito, porque a gente gosta de ter final onde as pessoas se juntam e vivem felizes para sempre. Não é isso. Eles vivem felizes para sempre, mas não da maneira mais formal, é de uma maneira diferente. Então, muita gente não gostou do final desse dorama, porque eles deram uma solução que para a maioria das pessoas não é legal. Tá? Até para mim, no começo, não foi também legal a solução. De, poxa, que solução bostela. Mas depois eu entendi e gostei. Eu já li o livro e recomendo o livro da Regina Navarro Lins, que é Novas Formas de Amar. E lá ela fala desse tipo de relacionamento, né? Onde as pessoas se encontram por poucos dias durante a vida. E mesmo assim é amor e mesmo assim é válido. Então ela pediu para eu dar dicas de como lidar com o sentimento do choro, né? Seja de tristeza, que eu acho que foi o caso dela, ela não me especificou, mas eu acho que foi de tristeza. A outra coisa que ela sentiu e que normalmente dorameiros sentem, tá? Minha linda, fica tranquila que esse sentimento de despedida, né? Quando termina, como se a gente estivesse despedindo-se de amigos queridos, uma certa nostalgia, a gente fica com algumas semanas. Normalmente eu fico com dias, não fico com semanas não, mas tem gente que fica por semanas com essa sensação que está se despedindo de pessoas queridas. Claro que é assim, por que não? Né? Nosso cérebro, ele não diferencia realidade de ficção. Se você está vendo, e dizem até que como a gente tem neurônios, chamados neurônios espelhos, dentro do nosso cérebro, a gente espelha o que está acontecendo fora, na nossa mente. Então, se eu vejo, e é isso que faz empatia na gente, é a gente ter neurônio espelho, tá? Quando eu vejo alguém triste, alegre, com raiva, o neurônio espelho, ele entra, ou eu bocejo, se eu bocejo, o neurônio espelho reflete isso e eu tendo a fazer a mesma coisa que o outro. Porque isso foi válido para a nossa sobrevivência. Tá? Basicamente, o nosso cérebro é programado para sobreviver, para ajudar o corpo físico a sobreviver. Tá? Então, tudo que o cérebro entendeu que nos ajuda a sobreviver, a estender nossa existência, ele vai produzir e vai fixar. Então, o neurônio espelho foi criado porque ele foi percebido que isso é bom para a nossa sobrevivência. Então, espelhar os sentimentos um do outro talvez faça a gente se aglutinar melhor. E a gente juntos somos fortes. Na época em que a gente ascendeu a consciência, né? Quando a gente saiu do mundo dos macacos e veio para o mundo dos homo sapiens, né? Ou antes dos homo sapiens, a gente passou por várias etapas até chegar ao homo sapiens, né? Mas quando a gente passou disso, né? A gente percebeu, tem até um livro chamado O Macaco Nu, que eu achei fantástico, eu já li há acho que mais de 10 anos, eu adorei O Macaco Nu. E ele classifica a gente, né? O cara do livro, eu não me lembro mais qual é a ciência que ele estuda, mas ele é uma ciência, acho que é antropologia, talvez. Não sei se é antropologia, mas ele identifica a gente como macacos que não têm pelos. Macaco nu, né? O que é comum na gente, né? Então ele colocou o nome do livro Macacos Nus e fala da gente em termos animais, que eu adorei. Eu adoro entrar em contato com a minha parte animal. E emoções, assim como fazer cocô e xixi, ou ter sexo, nos animaliza, nos faz ir para o mundo animal, que é descontrolado, vamos dizer assim. Na cabeça da gente é descontrolado, mas não é, né? Então, a gente aprendeu, por exemplo, que chorar é sinal de fraqueza,
de menos resistência, né? E isso faz a gente sobreviver menos. Então a gente entendeu, na nossa intelectualidade limitada, na época, agora a gente tem uma intelectualidade mais ampliada, mas na época que a gente simbolizou a tristeza, o choro como fraqueza, se eu passasse muito tempo chorando, um bicho vinha e me comia. No mau sentido, não é no bom sentido. É no mau sentido, ele vinha lá em arco. Por quê? Porque como nós éramos macacos nus, nós não tínhamos unhas boas, nós não tínhamos dentes bons, nossa pele era muito arranhável, muito ferível. Qualquer animal da época nos matava em 2 segundos. Então aglutinar, junto seremos fortes, era a única coisa que fazia a gente sobreviver em relação aos outros animais. A gente não era rápido como a maioria dos animais, né? Os animais eram muito mais velozes que a gente, porque a gente só tinha 2 pernas e para ficar em pé a gente usou muito da nossa energia. Então, tudo isso fez a gente ter o primeiro neurônio espelho para entender que a gente aglutinado ficava mais forte. E aí, hoje em dia, o neurônio espelho não serve mais para tanta gente, não precisa estar tão aglutinado assim. Mas assim, o neurônio espelho ainda funciona, certo? E toda vez que a gente vê uma cena, seja ela de ficção ou real, olha, semana passada, não foi essa semana mesmo. Essa semana eu contei uma história para uma cliente que bateu na coisa dela. Ela terminou minha história, ela cheia de lá. Eu tava contando história, não era com ela. E ela tava cheia de lágrimas. Tá? Por quê? Porque ela se identificou com aquela história. Eu contei justamente porque ela se identificava com a história, tá? Eu conto história. Eu gosto muito de contar história quando eu estou inspirando os meus clientes, porque eu não ensino, né? Eu inspiro meus clientes a ascenderem a mentalidades mais ampliadas. É isso que eu faço quando eu trabalho. Então, normalmente eu gosto muito de contar história. Então, eu contei essa história para a cliente entender algumas coisas da própria história dela. Isso tocou tanto ela que ela chorou. Tá? Ela terminou de chorar assim. Né? E normalmente a gente chora envergonhada, né? A gente cobre o rosto. A gente baixa o rosto porque a gente está envergonhada. Por quê? Pela segunda parte da história. Entendemos que choro era sinal de fraqueza, então a gente tem vergonha de ser fraco. Porque pessoas ditas fracas, na época que a gente foi formado como Homo sapiens, morria. Se a gente passasse muito tempo chorando, o bicho vinha, paf, batava uma patada na gente e já matava a gente e levava para a família dele comer. Tá? Então a gente não podia chorar muito na época. Agora a gente pode, porque não tem nenhum animal para pegar a gente. Então a gente pode chorar. Então ela pediu como lidar simplesmente sentindo, tá? Provavelmente a história que você estava vendo ativou uma história sua. E aí você pode perguntar assim, você pode dar inclusive uma afirmação. Que história é essa? Que me tocou tanto. Normalmente está no passado, tá? Você não precisa lembrar de todos os detalhes da história, mas você estou disposta a perceber e a elaborar essa emoção que eu devo ter reprimido. Eu vou contar de um choro que eu tive num filme, um filme da década de 90, tá? Eu não me lembro mais o nome, eu acho que eu só assisti uma vez, eu fiquei com medo do filme, eu acho. E é um filme de drama que conta a história de um menino autista. E só agora eu entendi porque eu chorei tanto. E o menino autista não era autista, eu acho que ele tinha síndrome de Down. Era uma história assim, eu não lembro mais direito. Eu sei que era um menino que tinha uma história, ou era autista ou era síndrome de Down. Eu não me lembro mais. Acho que ele era muito maltratado por causa disso. E ele se sentia muito, às vezes, incompetente, eu acho. Essa é a memória que eu tenho. Eu posso estar completamente enganada sobre isso, porque a memória da gente também não é lá essas coisas todas. Ela faz o seguinte, ela guarda fragmentos da história e depois quando a gente quer se lembrar dela, ela completa os fragmentos. Então ela pode inventar, nossa memória pode inventar, eu posso estar me lembrando aqui de uma coisa completamente diferente. Então, mas assim, é assim que eu tô lembrada, então é assim que foi o filme pra mim, tá? Então teve uma hora que eu não sei se o menino tenta morrer por causa disso ou fica tão triste que decide morrer. E cara, eu tive uma crise de choro nesse filme, que eu chamo de choro de babá.
Eu acho que eu levei uns 15 minutos chorando. Um choro que parecia que tinham metido a mão na minha alma e tirado. E juro por Deus que eu não entendi na hora o choro. Eu só chorei. Na época eu já fazia psicoterapia, eu fazia terapia e já era estudante de psicologia. Então eu já entendia que tudo bem chorar. E eu desliguei o filme e botei pra chorar. Eu acho até que Marinho estava comigo nesse momento. E ele ficou só junto de mim, eu chorando. E era uma dor, né? Uma coisa tão doída chorando, né? Agora eu entendo, né? Eu provavelmente me identifiquei com as dificuldades daquele menino. Porque eu tenho traços autistas. Depois de adulta, acho que o ano passado, o ano retrasado. Depois de ter uma cliente, ela vai saber se ela estiver assistindo esse vídeo. Depois de uma cliente que tem um filho que é autista, me reconhecer como autista, porque eu conto muitas minhas histórias para os meus clientes, né? Eu conto como eu vejo as coisas, como eu faço as coisas, para elas terem essa inspiração, essa ideia, essa referência, né? Para poderem olhar para si, olha, tem outra pessoa que faz tal coisa. Então, isso parece que funciona bastante. E aí, quando eu contava as minhas histórias, ela fazia, Nanda, tu é autista, Nanda. De tanto ela dizer isso, eu fui pesquisar, eu terminei fazendo uma pergunta para um psiquiatra, e ele confirmou, quer dizer, ele não confirmou, ele não me deu um diagnóstico, porque ele não estava habilitado para me dar o diagnóstico, eu tinha que procurar outro psiquiatra que fosse especialista em diagnóstico para autismo. Mas ele disse o seguinte para mim, o psiquiatra, olha, você tem traços realmente, do que você está dizendo, tem alguns traços bem marcantes do autismo. Mas aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Você já tem, na época eu tinha 51, talvez 52 anos. Aí ele disse assim, isso te atrapalhou na tua vida? Eu disse, agora eu não percebo como atrapalho não, tá? Eu tive tudo que eu quero, o que eu quis, tudo que eu quis na vida eu tive. Então, aí ele fez, bom, se isso não te atrapalhou, não está te atrapalhando agora, você não precisa saber, não precisa gastar tempo e dinheiro investigando uma coisa. Mas eu também não fiz isso, eu não tenho diagnóstico de autismo, mas eu me coloco no espectro autista, tá? Ficou muito explicado alguns comportamentos meus infantis, adolescentes e adultos, né? E eu tenho a impressão que eu chorei nesse filme por causa disso, porque eu me identifiquei com as dificuldades dessa criança, era uma criança, acho que ele não tinha nem 12 anos na época do filme, né? De ser maltratado por ser diferente. Era eu, quando eu era pequena. Não na minha casa. Na minha casa eu nunca fui maltratada por ser diferente. Mas quando eu fui para a escola, as minhas memórias os meus primeiros passos na escola foram muito traumatizantes. Não foram todos, mas foram muito traumatizantes, né? Tanto que eu passei a ter pesadelos com minha escola entre o jardim da infância, não o maternal, mas porque o maternal minha mãe me colocou numa escola muito pequenininha que parecia uma casa. Então eu não tenho memórias ruins dessa. Mas quando eu fui para uma escola grande, eu comecei a ter memórias ruins. E eu tinha até pesadelos com minha escola, porque era muito grande, era muita gente, e eu era muito diferente, né, das outras crianças. Eu me percebia assim, tá? Isso é tudo da minha memória. Eu me percebia muito diferente e por isso eu passei muitas experiências que eu chamo de vexatórias, tá? Eu era muito apontada pelas outras pessoas e eu lembro de muitas pessoas rindo de mim, né? Hoje, com a minha cabeça de hoje, eu digo, cara, elas estavam rindo porque eu era bonitinha, fazendo minhas trapalhadas. Elas não estavam rindo, mas na época minha vaidade não percebia assim. Então eu me percebia ridicularizada. E isso foi muito ruim pra mim. E eu acho que eu chorei isso na época, tá? Mas veja, eu não elaborei na época isso, eu não lembro de ter levado isso pra terapia. Eu simplesmente chorei. Então, o meu conselho pra minha adora amiga se acontecer de novo, simplesmente sinta e expresse num local seguro. Ou seja, num local onde as pessoas, ou se não tiver ninguém, melhor ainda, talvez, né? Mas se tiver pessoas, que sejam pessoas que ao invés de dizer, pare de chorar, que bobagem, que tolice, você tá chorando por um filme, diga assim, tá tudo bem você chorar. Como diz Luiz e Rei, é seguro sentir e expressar minhas emoções. Chorar não é sinal de fraqueza, tá? Isso já passou. Na época que a gente vivia nas savanas, podia ser sinal de fraqueza, sim, porque o bicho comia a gente.
Mas, no mau sentido. Mas hoje em dia, nenhum bicho pode comer a gente. Comer não tem como matar. Hoje em dia os micro-organismos até podem matar a gente, mas bichos grandes não matam mais a gente porque eles quase todos estão extintos ou em zoológicos. Então, nas cidades grandes, muito raramente eles aparecem, então a gente não tem por que ter medo da nossa fragilidade, do nosso choro, da nossa tristeza. A nostalgia é também comum, porque depois de 16 capítulos de 1 hora, no mínimo, a gente faz amizade com aquelas pessoas. Eu também sentia assim com novela. Quando a novela acabava, que eram meses de novela, imediatamente eu sentia uma saudade daquelas pessoas. Eu vou parar de ver essas pessoas. Esses personagens que tanto me agradaram, que tanto conviveram comigo diariamente. É só a gente conviver com uma pessoa, tipo, um mês, e essas pessoas serem muito conectadas com o que a gente acha que é legal, a gente passa a ter saudade delas, quando a gente tem que se separar. Então a nostalgia, quando termina um dorama, tem a ver com isso, né? Se você tiver paciência, vai passar. E faz conexão com o novo, certo? Então, a gente faz conexão com os personagens que mais parecem com a gente, que fazem o coração da gente ficar feliz, né? Que faz as nossas emoções ficarem felizes, alegres, ou que a gente se compadeça daqueles personagens, e aí a gente faz uma conexão. Isso chama ocitocina. No nosso cérebro, a gente ativa a ocitocina, que é o que faz a ligação afetiva. Então a gente se liga afetivamente, porque o cérebro da gente, não importa se é ficção ou se é real, ele vai comandar isso e acabou-se. Não importa se você vai dizer, mas que bobagem, eu tá triste, porque um dorama acabou. Não adianta você dizer isso, o seu cérebro não vai lhe ouvir, ele vai reproduzir o que ele está programado para fazer. Então o que é que faz? O que é que a gente pode fazer? Aceitar. Dizer, tá tudo bem, isso é uma questão do meu cérebro e eu vou ter as emoções. Como eu tenho consciência, eu vou saber que estou sentindo isso. Por causa disso, não é vergonhoso. Certo? E o grau de empatia que a gente tem é variado. Tem pessoas que não vão se conectar, porque o nível de ocitocina delas talvez seja menor. Tem pessoas que vão se conectar muito. Por quê? Porque o nível de ocitocina delas é maior. Então, tem pessoas que vão médio, rapidamente se desfazem isso, porque a ocitocina está em equilíbrio. Então, cada pessoa se conecta de um jeito, de um grau, e não tem pessoa errada no mundo. Tem pessoas diferentes, certo? Tem pessoas que se conectam, tem pessoas que choram mais, porque tem uma história. Isso eu aprendi com uma professora de história minha, do São Bento, daqui de Olinda, chamada Fernanda. Eu não sei mais o sobrenome dela, mas na minha mente ela é uma professora fantástica, tá? E uma vez ela contou na aula que ela foi num museu na Europa, e ao ver um quadro lá famoso, eu não me lembro mais como era o nome do quadro, ela chorou. Né? E eu achava isso tão bonito na época, acho que eu tinha uns 16 anos na época, que no final da aula eu fui contar para ela, eu disse, professora, eu acho tão bonito uma pessoa tão sensível, porque na época eu não me percebia assim, tá, sensível, eu sempre fui casca grossa, então eu não me percebia assim sensível. Aí eu disse, professora, eu acho tão bonito uma pessoa que chora porque vê beleza. A senhora deve ter visto beleza no quadro, né? E ficou tão sensível que chorou. Ela disse, não foi isso não. Não foi porque eu vi beleza, não. É porque o quadro retratava uma história da minha vida, que eu me emocionei, era triste a história. E eu chorei porque eu me lembrei da história. Então eu chorei pela minha história, eu não chorei pelo quadro. O quadro ativou isso em mim. Aí eu disse, é assim. E olha que 16 anos, não tinha nem noção que eu ia fazer psicologia, eu não tinha entrado no processo psicoterápico ainda, eu não sabia nada disso. Foi essa professora que me disse isso. Aí eu disse, então quando a gente chora na frente de alguma coisa, é porque algo dentro da gente, existe algo dentro da gente que aquilo ali despertou. Ela disse, Aí eu disse, agora eu tô mais tranquila.
Agora eu tô mais tranquila, porque eu tinha até um pouco de inveja das pessoas que eu achava que era tão sensível assim, quando viam beleza. E é engraçado, hoje eu choro quando eu identifico beleza. Né? Como eu disse no começo do vídeo, né? Beleza, tanto beleza estética, quanto beleza em termos de atividade humana. Né? Quando eu vejo pessoas generosas, amistosas, que superam suas próprias dificuldades, que ascendem, né? Um dia desse eu ouvi uma amiga dizendo: Nanda, eu era uma pessoa que quando via uma pessoa criminosa, uma pessoa que tinha cometido crime, eu juntava na turba que queria linchar essa pessoa. Tá? Há um tempo atrás, tipo, uns 5, 6 anos, até uns 5, 6 anos atrás eu fazia isso. Hoje, eu oro por uma pessoa que comete crime, porque eu compreendo. Olha, já tá. Eu acho isso tão lindo. Quer dizer, ela saiu de um lugar, de uma mente completamente embotada, para uma mente iluminada. Né? Uma pessoa que compreende que se um ser humano cometer um crime, seja ele qual for o crime, ele está precisando mais de oração do que linchamento. Ele precisa ser cuidado. Né? Claro que ele precisa também ser limitado no comportamento, nas ações dele, tá? Ele não nasceu para prejudicar as outras pessoas, mas se ele está prejudicando naquele momento, é porque provavelmente ele teve experiências que levaram ele a fazer aquilo. E ele precisa ser contido, tá? Para ele não prejudicar as outras pessoas, e cuidado. Um dos cuidados é a oração, sim. Né? Para quem gosta ou acredita que a gente é espírito, além de matéria, a oração colabora para que ela mente e se liberando das amarras que levaram ela para esse caminho de prejuízo, tanto de si quanto dos outros, né? E eu acho isso tão lindo, principalmente quando a pessoa saiu de um ponto e foi para o outro, cara. Né? Uma pessoa que já nasceu altruísta, ela não superou nada, né? Não é tão lindo, é lindo, mas não é tão lindo quanto uma pessoa que saiu de um ponto e foi para outro. Então eu me emociono e às vezes até choro com isso. Né? Então eu hoje choro como eu gostaria de chorar quando eu tinha 16 anos, né? Com beleza. Né? Eu desenvolvi em mim essa capacidade, essa sensibilidade. E não me faz uma pessoa fraca. Tá? É muito importante a gente repetir isso. Nem forte, nem fraca, nem forte, porque a gente nem é uma coisa nem é outra. A gente nem é forte, nem é fraco. Às vezes, a gente por ter um conjunto de neurotransmissores no cérebro da gente, a gente consegue superar obstáculos com menos vulnerabilidade. E tem pessoas que não conseguem fazer isso, são mais vulneráveis, são mais sensíveis, mas elas não são fracas, elas só são pessoas com um nível de neurotransmissores diferenciado que fazem elas serem mais emocionais. Pronto, não tem problema. Então, para lidar com as emoções, a primeira afirmação é seguro sentir. Primeiro eu perceber, né? E expressar. Seja chorando, seja esperneando com raiva, seja se encolhendo com medo, né? Seja pulando de alegria, né? É seguro sentir e expressar as minhas emoções. É seguro dizer isso. Eu tô com medo. Eu tô com raiva agora. Eu tô triste. Eu tô muito alegre. É seguro. Se você não acha que é seguro ainda, se você ainda não desenvolveu essa capacidade de achar que é seguro, você pode selecionar pessoas. O que é um ambiente seguro emocional? É um ambiente onde outro ser humano não vai lhe condenar pelaquilo que você está fazendo ou dizendo. Certo? Ele não vai dizer que é errado. Ele não vai dizer que você que é fraco. Ele não vai lhe humilhar, ele não vai lhe rebaixar como ser humano, porque você agiu, pensou, executou uma atividade. Ele não vai dizer isso. Então, isso é um ambiente seguro. Ele não vai lhe condenar. Ele vai acolher o que você está dizendo. Talvez até ele tenha uma opinião sobre as suas atitudes, mas ele não vai oferecer essa opinião antes de você pedir. Isso é um ambiente seguro. Tá? Então você pode selecionar algumas pessoas que você já sabe que faz isso e expressar essas emoções na frente dessas pessoas. Ou treinar uma, né? A gente pode também treinar pessoas assim, olha que coisa maravilhosa. A gente pode treinar. Em 2018,
eu comecei a desenvolver, estudar um método chamado comunicação não violenta, que é do Marshall Rosenberg. E a comunicação não violenta, ela ensina a gente, ela tem um passo a passo, e ela ensina a gente tanto a expressar os nossos sentimentos, como a ouvir os sentimentos dos outros. Então eu recomendo fortemente as pessoas estudarem comunicação não violenta, tanto para receber a expressão de outra pessoa, como para oferecer a minha própria expressão para os outros, tá? Então ele ensina a gente, porque na escola ninguém ensina a gente como expressar as nossas emoções, ensina como a gente agir nas emoções. Então se eu tô com raiva, eu bato. Se eu tô triste, eu me encolho, me isolo, não quero falar com ninguém. Se eu tô com medo também, tenho uma tendência de me isolar, tá? Então a gente termina agindo ao invés de elaborar as emoções e partilhar as nossas emoções com os outros. Eu sempre digo para os meus clientes, não tenta inventar não, tem 4 emoções básicas que a gente sente: medo, tristeza, raiva e alegria. É só você verificar de vez em quando que emoção, por exemplo, agora eu já senti tristeza e alegria, só nesse vídeo aqui, não muita, mas senti tristeza e alegria. Certo? Aí eu verifico, o que eu tô sentindo agora? O que é que mais parece? Qual é o nome dessa emoção? Isso aqui é tristeza. Eu vi o dorama, vi 2 pessoas se despedindo, né? Quando elas não queriam se despedir. E eu fiquei bastante triste, né? Essa doramiga tem história de despedida. Pode ser isso, né? Não sei. É uma dica, tá, doramiga? Tu tens história de despedida. De pessoas que foram para outro país, né? Então pode ser isso, né? De despedidas profundas, né? Doloridas e que podem não ter sido bem elaboradas ainda. E aí é só você... O que é elaborar uma emoção? É primeiro você aceitar, expressar elas e conversar sobre elas, certo? Então eu tava falando das emoções, né? Então são 4. Eu já testei. Aí você verifica. Isso aqui que eu tô sentindo quando eu assisto dorama é o quê? É tristeza? É raiva? É medo? Eu sinto medo, olha... Quando eu tive a minha crise, eu sinto medo quando eu assisto o filme. Quando eu estava na minha crise de ansiedade, em 2020, e eu ainda não tinha me recuperado, porque o remédio ainda não tinha feito efeito, eu estava assistindo um filme de comédia com Adam Sandler, que é eu gosto dos filmes do Adam Sandler, mas era um filme que tinha umas cenas de um pouquinho de terror, um pouquinho de suspense, porque era um filme do Halloween, e ele tinha susto. Eu não consegui assistir, eu parei no meio. Porque eu comecei a sentir medo, né? Medo, aí eu falei pro meu parceiro, eu disse, não tenho condições de assistir esse filme hoje, porque eu tô com medo, cara. O medo foi aumentando, eu não tinha controle na época, né? Eu tava tomando medicação justamente porque eu tava sem controle do meu medo. Aí eu disse, paramos de assistir. E vocês sabem que eu não assisti esse filme, o resto do filme até hoje, porque a memória... Eu não tenho mais medo, eu posso assistir hoje um filme de terror, tá tranquilamente, não gosto, mas posso assistir. Mas a minha memória de ter assistido esse filme e ter sentido um sentimento de medo enorme, é tão firme ainda, que eu não voltei para esse filme para assistir ainda. Eu até me esqueci o nome do filme, mas é só procurar Adam Sandler que eu vou saber o filme, qual é. Mas toda vez que eu penso no filme, se eu assistir para ver o resto do filme, eu não assisto. Porque a memória ficou. Como é um filme que eu não tenho necessidade de assistir, eu não vou trabalhar nisso não, tá? Se, por exemplo, eu tivesse de uma situação que eu quisesse, por exemplo, vamos dizer que eu estivesse querendo viajar e eu tivesse com essa memória sobre a viagem, eu elaboraria isso. Por quê? Porque eu quero viajar. Agora um filme, tanto faz se eu assistir, se eu não assistir, não me importa, tá? Então eu também não vou gastar meu tempo e energia elaborando o medo de um filme que nem me importa assistir, tá? Isso aí não coisa. Mas assim, pra vocês verem como a memória é, tá? Eu hoje não tenho mais medo, mas porque a memória de estar assustada assistindo o filme foi tão grande, porque na época tudo eu sentia intensamente, eu não queria mais voltar a assistir o filme, tá? Mesmo curada da crise de ansiedade. Então é notar a emoção. Depois que notar a emoção, permitir essa expressão. Se é choro, chora. Se é raiva, você precisa espernear,
vai para um lugar reservado, não bate ninguém, tá? Porque essa história da gente não xinga ninguém, não precisa, para expressar a raiva a gente não precisa xingar, a gente não precisa bater, a gente não precisa quebrar nada. Hoje em dia tem muitas técnicas psicológicas, né, psicoterapêuticas, de a gente expressar fisicamente a nossa raiva com uma almofada. Eu recomendo, e até vi um dia desse, eu recomendava antes um negócio de socar, como os boxeadores têm, aquele saco de pancadas. Porra, todo mundo tinha que ter um saco de pancada em casa, pra bater quando tivesse com raiva. Com 2 luvinhas de boxe, claro, pra não se machucar. Porque aí quando tava com raiva, gritava e batia. Mas também vi recentemente um negócio mais tecnológico. Eu vi na Amazon. É não sei como é que é o nome daquele negócio, hexágono? Acho que é um hexágono. Com vários lugares para você socar, para você ver intensidade. Você prega na parede. É fininho, não ocupa muito espaço. E você com a luva, você pá, para também treinar boxe. Mais fino, eu tô pensando até em comprar um desses. Para treinar. Louise Hay, segundo me disseram, ela toda semana, uma vez por semana, ela batia em almofadas para liberar a energia da raiva nela. As raivas que ela tinha durante a semana, ela batia. Mesmo sem sentir raiva na hora, ela simplesmente dizia, ok, vou bater um pouco nas almofadas para a energia da raiva sair. Às vezes ela acessava uma raiva e ela notava do que é que tinha tido raiva, às vezes não, era só para fisicamente. Então, essa é uma expressão saudável, porque você não machuca ninguém, nem se machuca. Xingar as pessoas também não é favorável, porque você termina sujando uma relação e não vai resolver a questão entre as pessoas. Então eu também não recomendo xingar. Se quiser xingar alguém, vá para um caderno e escreva. Aí você xinga no caderno, certo? Depois você rasga tudo e joga fora. Era só para você botar para fora os seus pensamentos de uma forma mais concreta. Não vá para a pessoa, não adianta. Tá? Normalmente o objetivo da gente ir para outra pessoa, reclamar dela, é que a gente quer que ela mude. E ela não muda por causa disso. Então não adianta. Não, mas ela tem que saber que ela fez isso para não repetir. Mesmo ela sabendo, ela vai repetir. Porque é um comportamento treinado para ela. Então ela vai se comportar de novo daquela forma. Ela precisa ganhar consciência. E não é você dizendo um defeito dela que ela vai ganhar consciência sobre isso. Certo? Talvez no momento que você estivesse mais calmo, usando a comunicação não violenta, você possa comunicar a ela com mais eficiência algum comportamento inadequado que ela tem e que ela possa rever isso. Mas você xingando, isso não, com raiva, isso não vai adiantar. Tá? Então não faça. Mas você pode expressar suas emoções. Você pode dizer assim, eu tô com raiva. Pode até dizer pra pessoa mesmo, olha, nesse momento eu tô com muita raiva. Meu parceiro às vezes faz isso comigo. Eu sou uma pessoa que gera raiva nele, com o meu comportamento, de vez em quando. Certo? E ele acostumou-se a dizer assim, eu tô com raiva nesse momento, a gente daqui não vai pra lugar nenhum, eu vou tá ali, vou pra longe de você, para elaborar a raiva, para diminuir a raiva. E é verdade, no começo, quando ele começou fazendo isso, eu ia atrás dele, porque eu sou desse tipo de pessoa. Que vai até ele dizer, não vem atrás de mim. Né? Tu tá vendo que isso não tá funcionando. Ai, tá bom, eu precisei ouvir isso mais de uma vez para entender, né? Para desprogramar uma programação que eu tinha, de ir atrás e continuar a discussão. Porque eu sou daquelas pessoas que discute até o fim. Quem me conhece sabe. As pessoas me chamam de teimosa. Mas é uma característica da minha personalidade. Certo? Quem convive comigo sabe. Eu vou até o fim numa história. Principalmente se eu fiquei vigorosa com aquilo. O pessoal pensa que eu tenho raiva. Não tenho. Eu tenho vigor. Quando eu tô num debate, eu tenho uma amiga chamada Marilda e outra chamada Enidia, que estudaram comigo na faculdade de psicologia, elas conhecem muito bem isso. Porque a gente discutia até ficar vermelha, cara. Certo? E tem uma história muito boa, né? Que eu estava numa discussão com Marilda, uma discussão teórica. A gente não discutia sobre pessoais, coisas pessoais não. A gente discutia teorias. Né? Eu tinha uma opinião, ela tinha outra e a gente ia no debate. E aí a gente tava assim, né? O quê? Não sei o quê. E aí a professora entra na sala, era dia de prova, ela disse, vamos fazer prova, e vai ser em dupla. Senta eu e Marilda junto e começa a fazer a prova. No final,
da prova, veio uma menina que viu a gente debatendo, né? E tem mais, a gente tirou 10 na prova. Aí a menina que viu a gente debatendo, viu a gente fazendo prova, e depois viu a nota da gente, chegou pra mim e perguntou: Nanda, como é que vocês conseguiram isso? Mas conseguiu o quê? Mas vocês estavam discutindo, estavam arengando. Arengando é uma palavra aqui no Nordeste para dizer que briga, tá? Vocês estavam arengando. E depois sentaram, fizeram a prova e tiraram 10. Como assim? Aí eu disse: sim, cara, a gente estava debatendo uma ideia firmemente. Isso não quer dizer que a gente era inimiga, nem era nenhuma, estava fazendo mal para a outra. Era muito comum eu e Marilda, eu e Enídia também fazer isso. Ou eu, Marilda e Enídia fazer isso. Porque a gente tem muito parecida. Eu, Marilda e Enídia. Somos muito parecidas nesse ponto. Então a gente debatia mesmo, sem medo. E eu tenho certeza que as meninas me amam até hoje. Né? A gente tem contato até hoje, gosta de estar junto até hoje, né? A gente tem 30 anos, eu acho, de formada. Foi em 90, praticamente 96 que a gente se formou, 98, quase 30 anos de formada. Então a gente tem mais de 30 anos de conhecimento, que a gente se conhece, porque isso era na época que a gente estava estudando, 5 anos antes, né? A gente conheceu 5 anos antes de formar e fomos juntas até nos formarmos e estamos juntas até hoje, né? Como pessoas que se amam, né? Porque eu amo as meninas e eu tenho certeza que eu sou amada por elas, né? É um grupo seguro. Né? É um grupo seguro, o grupo da faixa. Não é só Marilda e Enídia, tem mais gente. Marilda e Enídia eram as pessoas que eu mais batia. E para provar que é seguro a gente ser a gente quando tem um ambiente que aceita a gente como é. As meninas aceitam como eu sou. Hoje eu sou muito menos. Até uma terceira menina lá, que é Maria Eliane, disse: Nanda, você tá muito melhor. Sei lá, disse há um tempão já pra mim. Você tá muito melhor do que na época da faculdade. Né? Melhorou bastante, né? No sentido de teimosa, né? E hoje é mais fácil, inclusive, falar com você e tudo. Mas eu tenho essa característica. Não é raiva que eu tenho. É vigor que eu chamo. Eu tenho vigor para debater. Certo? Então eu fico meio vermelhinha. Eu fico energética. Quando eu estou falando em vídeo, meus clientes dizem que eu me aproximo da câmera assim. Porque normalmente eu estou trabalhando só virtual hoje em dia. E eles: Nanda, é tão engraçado. Tem uma que diz: eu adoro quando tu se aproxima da câmera. Isso significa que eu tô no meu vigor máximo. Ou seja, na minha teimosia máxima para enfiar uma ideia na cabeça daquela pessoa. E ela tá contestando a ideia, vamos dizer assim. Aí eu fico vigorosa, vamos dizer assim. Parece raiva, mas não é. Então, as emoções, a gente lida com elas, a gente administra elas, primeiro aceitando, sentindo e expressando. De maneira saudável, lúcida, certo? E aí elas passam rápido. No instante elas passam. Porque a emoção não é um sentimento que fica por muito tempo. Por quê? Na minha opinião, porque desgasta muita energia. É como se fosse um aplicativo muito pesado. Então toda emoção, ela precisa de muita energia corporal pra gente sentir. Porque ela é muito intensa. E se a gente passa muito tempo, a gente fica precisando recarregar a energia. Então, elas precisam ser rápidas. Elas vão pro pique e saem. Pá, 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 pá. Então, se a gente sente, elas... Então, é só a gente não ter vergonha de chorar em filme. É só a gente não ter vergonha de ter saudosismo de amigos de doramas, né? Dos filmes. A gente faz conexão. E ter orgulho, inclusive. Olha como é fácil pra mim fazer amizade. Faço amizade até com personagem de dorama, quanto mais amizade pessoas junto de mim. Olha como eu tenho características legais no meu corpo e no meu cérebro que fazem eu ser sensível, acolhedora. Isso é ótimo. Como sempre, eu não sei se respondi a questão da minha doramiga, tá? Minha doramiga. Não citei seu nome porque eu esqueci de perguntar se eu podia. Então, como eu ia fazer o vídeo, eu não ia querer esperar que você respondesse, então eu não citei seu nome. Mas você sabe quem é se estiver assistindo o vídeo. Então, minha doramiga, se eu, por acaso, não respondi a sua questão, não dei a dica que você poderia usar, me avise. Pode ser pelo privado, tá? Não precisa ser público, não. Mas pode ser pelo público também, se você não tiver nenhum problema, até melhor, porque as outras pessoas que podem ler o comentário podem se identificar com você, você está ajudando outras pessoas, tá? A identificarem os seus próprios sentimentos e colocarem isso para fora.
Recomendo assistir Vicenço, tá? Que é com o mesmo ator do Descendente do Sol. Um fofinho ele. Eu ainda não assisti Descendente do Sol, mas tá na minha lista, um dos primeiros na minha lista recente, né? Eu tenho uma lista de mais de 200 doramas para assistir, mas ele tá lá na lista. Já até comecei, já assisti o primeiro capítulo, já até assisti porque dorameira que se preze não assiste um dorama só por vez. Ela assiste pelo menos 2, no mínimo 2. Então eu tô assistindo outro, mas eu já assisti o primeiro capítulo do Descendente do Sol. E é como ele diz, Son Yugi, o nome dele. Certo? E ele é um fofinho que fez Vicenço. O Vicenço também. Agora, Vicenço tem bastante violência, tá? Se você não gosta de violência. Eu só assisti porque o personagem do Vicenço é tão maravilhoso que eu consegui assistir até o fim. Eu não gosto de violência. Eu não gosto de assistir violência no filme. Não gosto. Mas eu assisti Vicenço até o fim. Porque o personagem Vicenço é fabuloso. Tá? O consigliere mafioso é um mafioso, cara. E a gente torce pelo mafioso, é fantástico. O cara é tão bom, o personagem é tão bom que a gente fica torcendo pelo mafioso. Olha que coisa interessante. Mas ele é o mocinho da história. Ele é o mafioso, mas ele é o mocinho da história, tá? Eu só me identifico com os mocinhos. Com os vilões, eu não me identifico, não. Às vezes até me identifico com os vilões, né? Mas assim, na maioria das vezes eu sigo o normal, que é ficar com raiva dos vilões. Já dizer, que pessoa que tá agindo ruim, que tá maltratando os meus queridos, meus amigos, aí eu fico com raiva. O único vilão que eu gostei foi o vilão que eu me identifiquei, eu fiquei com pena dele, eu queria que ele se regenerasse, mas ele morre no final. Foi o vilão da Strong Woman, do Bong Joon, se eu não me engano. A história da mulher muito forte, e o vilão se apaixona por ela, cara. E ele pensa que ele gosta dela, porque ela finge que gosta dele pra poder terminar com a maldade dele. E ele acredita, o bichinho. Oh, meu Deus. Quando ele descobre que ela tava só fingindo, ele fica tão triste, né? E eu fiquei condoída com ele. Eu disse, meu Deus, eu queria tanto que ele se regenerasse. Que a menina gostasse dele, não porque a menina tinha um parceiro já dela, mas assim, que outra menina gostasse dele, ele terminasse feliz e contente, mas o bichinho morre. Mas aí se regenerou, sabe por quê? O mesmo ator fez outro personagem que ficou muito famoso agora, que é Adorável Corredora. Ele trabalhou em Adorável Corredora, o vilão trabalhou em Adorável Corredora como personagem principal, o mocinho eu digo, então foi a regeneração. Ele reencarnou, né, no mocinho do Adorável Corredor, aí teve o final feliz dele. Pronto, aí eu fiquei contente de novo, né? Eu fingi que era o mesmo personagem que tinha reencarnado em outro personagem, porque é o mesmo ator, né? E aí eu disse, agora pronto, ele foi regenerado, tá feliz da vida. Porque é assim, a gente fica amigo dos personagens, dos doramas, porque a gente acompanha a vida deles, principalmente os chineses. Os doramas, os C-dramas, são 30 capítulos às vezes. Então a gente passa 30 capítulos acompanhando intimamente as dores, as emoções, as dúvidas da pessoa. Como é que a gente não fica amigo do personagem? Claro que fica. E aí dá saudade mesmo do personagem. Quando ele fecha a história e a gente tem que se despedir daquele personagem, a gente fica saudoso dele por um tempo, depois passa também, porque toda emoção passa, tá? Ela, como eu disse, ela tá aqui em estado de latência, aí acontece algo que ativa ela faz um pico, depois ela desce e volta para o estado de latência dela. Ninguém consegue ficar emocionado por muito tempo, o tempo todo, cara. Certo? A gente tem picos de emoção e ela desce, todas as 4. Tristeza, raiva, medo e alegria. Por exemplo, quando eu tive ansiedade, meu estado de medo, ele era mais intenso e era mais constante. Eu fiquei cansadíssima, porque descontrolou lá, né? Eu não tinha condição, com a minha mente, de controlar o meu cérebro, para ele desligar o medo. Quem fez isso para mim foi a medicação. Foi lá e desligou o medo. Pronto, aí resolveu o problema. Com o medo natural, não o medo descontrolado, eu posso lidar. Com o medo doença, não dá. Eu não tenho a condição de
Não treinei isso o suficiente para lá e desligar esse medo. Então, quem faz isso é uma medicação. Para mim, fez isso e ok, acabou-se o medo. Agora eu tenho um medo normal, né? Um medo que todo ser humano tem. Susto, né? Que todo mundo tem. E ela vem e passa rápido, vem e passa rápido, vem e passa rápido. Com minha própria ideia, eu desfaço ela em 2 segundos. Medo, então, hoje em dia que eu estou muito treinada em medo, porque era a emoção que eu mais tinha, eu estou muito treinada em fazer respiração, observar o que ativou meu medo e desfazer com ideias. Porque eu hoje desfaço com ideias, tá? O medo doença está controlado com a medicação. O medo natural humano eu desfaço com ideias. Pronto, está resolvida a questão. Então vamos lá. Se eu não respondi direito, é só me contatar. Não só a minha Dora amiga, como qualquer pessoa que ouviu isso. Se tiver pergunta, é só fazer nos comentários. Se quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas, eu estou lembrando hoje, eu lembrei de dizer, compartilhar, curtir e comentar. São 3 Cs, né? Compartilhar, curtir e comentar. Se quiserem fazer isso, massa, obrigada. E até a próxima.